No capítulo de hoje da novela O Rei do Gado, Jacira será presa, Fausto ameaça Olegário, Lia apanha da mãe, Bruno e Leia brigam novamente, Marcos fica bêbado, flagra de traição e muito mais. No seu resumo de novela aqui no canal Vem Que Tem Novela. Portanto, se já gosta da novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, combinado? Agora vamos para o resumo do capítulo de hoje da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo em Vale a Pena Ver de Novo. A polícia chega no acampamento dos sem terras e pergunta por Regina. Jacira diz que não sabe e o delegado então fala que ela está presa. Jacira pergunta por quê e ele responde por formação de quadrilha. O delegado diz para ela pegar as coisas dela e do filho e acompanhar ele. Jacira então pega seu filho no colo e pergunta ao delegado se ele não vai algemar o filho dela. O delegado diz que ela só pode estar brincando e ela diz não, ele é perigoso, ele é o amanhã, delegado. O delegado se esquiva dessa situação e manda o policial dar o jeito dele com calma, mas ele quer que leve ela presa. O policial então pede para Jacira acompanhar eles, por favor. Ela então pega as suas coisas, pega as coisas do filho e vai com o policial. Bruno Mezenga pergunta a Luana se ela não quer ir mesmo com ele, e ela diz que não. Bruno diz que não quer mais saber de Luana dizendo que quer ir embora de lá, e muito menos para ficar com aqueles baderneiros. Luana diz que eles não são isso, e Bruno se desculpa, dizendo que é um modo de falar. Mas Bruno reforça para que ela não fique querendo ir embora, e ela diz: eu estou sendo ingrata, não é mesmo? E Bruno concorda e diz que está sim, mas se ela realmente quer ir, que ela espere ele voltar para levar ela até eles e se despede. Bruno volta para a cidade e Dimas conta que Leia pediu para que ele não falasse nada, mas ela acabou batendo o carro. Ela está bem, estava usando o cinto de segurança. Bruno então fala que quer saber quantos bois isso vai custar. E Dimas diz que vai custar alguns bois, pois ela acabou trocando de carro. Marcos então pergunta ao pai se ele vai ficar discutindo por causa disso agora. E Bruno responde que não, até porque a função dele naquela casa é só pagar as contas, e sai bem bravo da sala. Marieta diz a Jeremias que foi visitar a área de inseminação artificial. Ela diz que ficou impressionada. Dr. Fausto e Olegário estão almoçando e Olegário fala que aquela menina é uma capeta. Dr. Fausto diz que não sabe por que ele está dizendo isso e Olegário diz que é porque ele continua desconfiando dela. Fausto fala para ele parar de bobagem e o que ele não está aceitando é o fato dela ter chegado na hora que o homem ia deixar tudo para eles. Olegário diz que não é isso não, e Fausto pergunta é o que então, e ele responde que não sabe, mas que tem alguma coisa cheirando mal nessa história aí. Fausto então diz a Olegário que se ele continuar a desconfiar de Marieta, ele pode se dar muito mal. E Olegário pergunta por quê, e ele diz que Jeremias pode acabar aposentando ele antes da hora. E Olegário fica pensativo. Marcos procura Liliane para saber o que ela queria com ele, pois a Júlia lhe contou que ela ligou várias vezes à sua procura, e ela conta que está esperando um filho dele. Lia e Leia estão conversando, e Lia diz para a mãe que Luana é uma pobre coitada, que não merece desconfiança, mas Leia diz que ela é mulher, e Lia repreende a mãe, dizendo para ela parar com isso. Lia ainda fala que é mais fácil desconfiar da mãe com essas viagens para São Paulo. Leia avisa que foi atrás do advogado para correr atrás dos direitos dela, pois o pai dela está querendo passá-la para trás. Lia então pergunta se a mãe dormiu com o advogado para ter que viajar de madrugada e bater com o carro. Leia então, furiosa, parte para cima da filha e dá um tapa na cara dela. Lia pergunta por que a mãe fez isso e ela responde que é para ela aprender a ter mais respeito por ela.
Marcos e Liliana estão conversando e ela quer saber o que Marcos vai fazer em relação ao filho. Marcos questiona se o filho é dele mesmo e Liliana afirma que sim. Marcos então fala para ela tirar. Liliana pergunta se ele ficou maluco e ele disse que não está preparado para ser pai, que ele não vai assumir o filho que Liliana está esperando. Liliana chora e diz que será mãe solteira e Marcos fica desesperado com a possibilidade de ser pai. Senador Caxias chega em casa e conversa com sua esposa Rosa sobre a filha e pergunta quem é o pai. Rosa diz que ela não falou e ele pergunta por quê. Rosa fala que deve ser porque ela não sabe quem é o pai. Liliana chega em casa e encontra o senador, o seu pai. Ela pergunta se fecharam o congresso em um dia útil e ele dá uma risada e diz que não fechou não, mas que ele tirou algumas horas de recesso para poder conversar com ela. Na fazenda do Araguaia, Donana e Luana conversam e Donana fala para Luana confiar nela e se abrir sobre o sentimento que ela está sentindo. E Luana diz para Donana que nunca sentiu na vida dela o que ela está sentindo pelo seu Bruno. Donana pergunta: é amor, não é mesmo? E Luana diz que não sabe se é amor, mas é algo que tira as forças dela. Donana então pergunta a Luana se ele tentasse alguma coisa com ela, se ela puxaria o facão para ele. Luana então responde que é disso que ela tem medo, pois ela não puxaria não. Lia entra no quarto de Marcos e baixa o volume do som que está alto demais e pergunta a Marcos o motivo dele estar tão alterado daquele jeito. Ela diz que ele saiu à tarde tão bem e voltou assim, o que é que está acontecendo? Leia e Bruno discutem mais uma vez, só que dessa vez Bruno fala sobre Marcos, por ele não se interessar pelos negócios dele, e Leia joga na cara de Bruno Mezenga que ele a vida toda se preocupou com os seus bois e deixou os filhos por conta dela. Bruno então fala que fez tudo para não faltar nada para eles e nem para ela. Leia então fala que é verdade, que não faltou nada para eles, apenas ele, Bruno. Bruno fica bravo ao saber que Marcos está bêbado, mas Lia o convence de não falar com ele agora e Bruno concorda, mas diz que pela manhã vai ter uma conversa séria com ele. Marieta conversa com seu tio sobre os Mezengas. Ela diz que nunca entendeu por que ele e o pai dela não perdoaram Giovana. Ela era irmã de vocês. Jeremias diz que é porque ela casou com o Mezenga e ainda fugiu com o maledito. Marieta continua perguntando sobre os Mezengas e Jeremias fala para Marieta que depois que Giovana morreu, os Mezenga também morreram. Ele não tem mais ninguém na vida, só ela. Pirilampo e Saracura estão pescando e Pirilampo diz que já está cheio dessa vida e que quer ir embora. Saracura pergunta: e para onde? Para Ribeirão Preto? Pirilampo diz: e por que não? Saracura diz que já viu tudo e que Pirilampo não engana ele. Pirilampo então fala que não consegue esquecer Lia e Saracura propõe que eles viajem para Ribeirão Preto. Zé do Araguaia conversa com Donana e diz que está triste por ter que dispensar a dupla sertaneja. Donana então fala para ele que também eles não sabem fazer nada e Zé do Araguaia discorda e diz que não, que eles alegram esse povo da fazenda todo, o tempo todo que estão ali. E ela no final concorda. Zé do Araguaia sente falta de Luana e pergunta a Donana por ela. Donana diz para ele não se preocupar, que ela deve estar por aí, mas Zé diz que eles têm que cuidar dela. Se ela sumir, o que eles vão falar pro patrão? Donana então fala para Zé do Araguaia que Luana está presa lá, pois ela está apaixonada por Bruno Mezenga. Luana vai até Pirilampo e Saracura e pergunta se eles estão indo embora, e eles dizem que sim. Ela então pede para ir embora com eles. Lia pergunta a Liliana se é verdade que ela está grávida. Marcos discute com Bruno e sai de casa. Bruno Mezenga flagra Leia no telefone falando com Ralph. Ele pergunta a Leia quem é e ela diz que é o advogado. Bruno pega o telefone imediatamente, mas Ralph desliga. Bruno então diz que o advogado não deveria ter ficado tão assustado assim. Pirilampo e Saracura pedem o endereço de Bruno para Zé do Araguaia. Zé pergunta o que eles vão fazer lá.
e eles respondem que Marcos falou que ia ser empresário deles. Zé, sorrindo, pergunta se eles acreditaram nisso, e eles dizem que sim, e que a Luana vai junto com eles. Dona Ana fala para Luana parar de bestagem, de querer ir embora com os dois, e Luana disse que é o único jeito dela ir embora dali, pois ela não sabe andar por essas águas. Bruno Mezenga diz a Leia que concorda em dar a parte dela que é por direito, desde que ela diga quem é o amante dela, e pede para ela não vir com mentira, pois ele não é trouxa. E dessa forma termina mais um capítulo, mais um vídeo com o resumo do capítulo da novela O Rei do Gado. E se você gostou do vídeo, curte a novela, já se inscreve aqui para não perder nenhum capítulo resumido aqui no canal, ok? E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!